Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que o Senhor venha me diminuir, né? Cada vez mais, para que Ele cresça. Ontem não deu para mim fazer a live, porque a gente tá, como eu já falei em outras lives, aqui tá em volta de mim, tá tudo em casa em construção, né? Estamos todos aqui num bairro de construção. E aí não tinha como eu gravar ontem. Mas eu senti muita, sabe, que, como se diz, né, faz parte. Quando nós começamos a falar do Senhor, o que mais nos dá tristeza é num dia que a gente não pode entregar uma live. Porque a palavra do Senhor é o alimento que nós necessitamos. Por isso que eu sempre peço ao Senhor que em tudo, eu sei que eu já passei por muitas provações, eu passei por vários caminhos e eu posso dizer para vocês que o melhor caminho, a melhor decisão é estar e estar na presença de Jesus. Porque é um alimento que o dia que você não se alimenta, você se torna vazio. Parece que você naquele dia não valeu a pena. O que vale a pena é todos os dias nós podemos dar graças ao Senhor e pedir a Ele para estar conosco. Porque muitos de nós estamos caminhando por um caminho que é a salvação eterna. Então nós devemos ir preparando nossos caminhos. O Senhor vai limpando as eiras? Sim, Ele vai limpar as eiras, só que nós também temos que fazer a nossa parte. Porque muitas das vezes não adianta eu estar aqui, né? Eu gravar, fazer qualquer coisa, se eu ficar com a minha casa bagunçada. Então, eu tenho que primeiramente, deixa eu ajeitar minha cadeira que eu tô com a cadeira torta aí. Primeiramente, para mim chegar aqui e entregar uma palavra para vocês, eu tenho que estar na rocha. Eu tenho que estar me policiando, como se diz, né? Eu tenho que ver o que eu falo, o que eu penso, ou o que eu sinto. Porque tudo isso, o Senhor me ensina o que é certo e o que é errado. Até o Senhor nos deu uma palavra hoje que é uma palavra que é para nós meditarmos. E essa palavra, eu precisei meditar ela muito. Porque quando nós temos um pastor, né? Quando nós temos o pastor, ele nos dá a palavra. Todo pastor dá a palavra. Só que muitos de nós não entendemos o que quer dizer. Porque muitas das vezes nós não aceitamos. Nós fingimos que não ouvimos. Ou, imagina, não tá falando nada, não tem nada a ver. Eu não faço isso, eu não falo, eu não penso, eu não desejo. Mas nós sabemos, como ser humano, que nós somos errantes, que nós somos falhos, que nós somos pecador. E só o Senhor é perfeito. A perfeição está no Senhor Jesus. Não está em nós, mas está em Jesus. Mas para que nós receba essa presença genuína, uma capacitação, uma direção, nós devemos estar nele. Para estar nele, nós devemos fechar as portas, nós devemos fechar as brechas. Porque eu não sei se vocês perceberam, eu ia fazer uma abertura, né? Mas o Espírito me conduz para que eu venha entregar, não o que eu queira, sabe? Contar minha história, contar como foi o meu dia, o que eu passei ontem, não. O Senhor quer dar o alimento, mas Ele quer que nós fechamos as brechas. Esse é o tempo das brechas serem fechadas na nossa vida, porque a punição está vindo sobre a terra. Chegou o tempo de nós nos colocarmos verdadeiramente, né, sobre a rocha como se diz, segurar na figueira. Era basturela manai. Segurar na figueira ou na videira.
Depende a cada um o que o Senhor quer dizer, né? Porque a rocha é o nosso alicerce. A figueira, ela é um modo de nós dizer que quando o Senhor vai chacoalhar a figueira, nós devemos segurar forte nela. Porque a videira, ela vai ser o quê? A videira, ela está construída sobre a rocha, que é o próprio Jesus, que é a figueira, que é a videira. A videira, o Senhor poda, o Senhor arranca ramos, ele limpa, né? Aí ele enxerta de novo. Aquele que não der fruto vai ser tirado da videira. Mas aqueles que nesse momento estão esperando no Senhor têm que se agarrar na figueira para que venha conseguir aguentar o balançar, né? Porque tem muitos galhos da videira que foram enxertados novamente na videira, para que viesse a Rabassurelamanai, como se diz, ser enxertado, voltar a dar ramos e a produzir, mas produzir a melhor uva, para melhor Rabassurelamanai, para o melhor vinho, que é o suco da uva. Mas tem muitos que vão ser jogados no fogo. Qual é esse fogo? Secou, não produziu, não acrescentou nada para Calabassurelamanai, para que nós venha entender essa palavra, é aquele que caiu, aquele que realmente, várias vezes todos nós vamos caindo na presença do Senhor, como um aprendizado. Uma criança, quando ela começa a caminhar, tem umas que já sai correndo, né? Ela sai, parece que foi dado corda, a criança já sai andando, correndo, parece que ela já sabe o caminho que ela vai percorrer. Agora tem outras que não, tem outras que vai cambaleando, vai caindo, senta, gatinha, e volta a ficar de pé de novo, dá mais uns passinhos, cai de novo, né? Começa a gatinhar, começa a levantar. Só que em vez de levantar e seguir, não, continua caindo. Quer ficar gatinhando na presença do Senhor. Essas, Alabassurelamanai, são os galhos que foi enxertado novamente na videira, só que não produziram. Não tiveram, sabe, não conseguiram ser enxertada novamente, porque o cair, como se diz, né, diz que o cair é do homem, é levantar de Deus, mas essa palavra diz que não condiz com a palavra que o Senhor, muitos de nós caímos, o Senhor nos levanta sim, né, o Senhor nos levanta. Muitos vai dizer, eu não acho essa palavra na Bíblia. Pode ser que de repente não esteja, mas o Senhor, nós caímos e o Senhor nos levanta sim. Eu fui uma que caiu, porque eu não conhecia o caminho que eu estaria percorrendo. Eu tive que aprender a cair e aprender que o Senhor me levantaria. Só que quando o Senhor me levantaria do pecado, eu não poderia voltar a cair no mesmo pecado. Eu deveria prosseguir. Por isso que é os que gatinha, né? Levanta, anda e volta a cair. Você tem que olhar para Jesus e ver que Ele é a única salvação. Não existe ninguém que possa nos salvar. E não tem ninguém que nos fala a verdade. É uma enganação em todos os lugares. Nós mesmos nos enganamos. Eu não sou enganada porque o Espírito Santo de Deus não permite. Porque se fosse por mim, eu seria como todos. Eu iria realmente me enganar. Porque tem muitas pregações. Tem muitas pessoas que falam bonito, que é o que eu quero ouvir. Só que não é o que o Senhor quer, o que o Senhor está falando comigo. Então nós devemos saber separar, porque tem muitas pessoas, Alabassurelamanai, que está na presença do Senhor para ouvir profecia, aquela profecia que é agradável, aquela profecia que vai te agradar.
É a profecia que vai te dar a resposta pela ilusão que você carrega. Quantas das vezes a Calabachura Lamanai, eu caí nisso. Então eu posso dizer, o Senhor me levantou para ser a verdade, para sentir na pele, para cair, para levantar, para saber o que vem do Senhor e o que não vem, o que me acrescenta e o que não me acrescenta em nada. Porque do mesmo jeito que o Senhor me dá sonhos de revelação que ainda não aconteceram, tem muitos sonhos que o Senhor me deu, que era para revelação, só que era revelação enganosa, que era para mim ter o entendimento para que eu não vivesse aquilo. Aquilo ali seria uma forma do Senhor me mostrar também que às vezes nós somos enganados pelos nossos próprios sonhos. A nossa ilusão. Quantas vezes eu pude ser enganada pelo meu próprio sonho? Quantas vezes eu pude ser enganada pela profecia que eu queria ouvir? Porque o que nós queremos nesse momento é ouvir a profecia que tá tudo bem, que tudo vai, nós não vamos passar por tribulação, que nós não vamos passar por nada, que as bênçãos do Senhor vão ser derramadas assim sobre nós. Só que essas bênçãos para ser derramadas, nós também devemos ter obediência na palavra do Senhor. Porque nem toda a palavra, ela é real. Você pode, mas aconteceu, porque aquele momento seria para que você fosse, sabe quando fala assim, quando você pega uma isca e você coloca no anzol e joga e o peixe pega? Exatamente, nós somos como um peixe, que estamos esperando alguém jogar alguma coisa para nós pegarmos e aceitar aquilo como uma resposta de Deus. Não, porque muitas das vezes a resposta de Deus não está no pecado. A resposta de Deus não está na fornicação. A resposta de Deus não está no momento que alguém vai ter um encontro e vai para a fornicação. Porque a própria palavra do Senhor diz que a fornicação é pecado. Então, como que eu posso aceitar? Eu estou esperando. Porque vamos se dizer que eu vou ter que falar exatamente o que o Senhor me ordena. Então, eu não posso engolir uma palavra, eu tenho que entregar, para que vocês despertem, aquele que está dormindo ainda, venha ser despertado, porque eu não saberia por que essa palavra ia me levar para a fornicação, porque muitos de nós achamos que que nós necessitamos sempre de alguém para somar junto, né? Muitas das vezes, nós queremos ter alguém para somar junto. Mas nem sempre o somar junto vai ser o que Deus quer para nós. Então, o que acontece? Você tá ali tem os profetas, né, que tem hoje, né, que vai dizer que a pessoa que você estava ficando, que você estava embora, que você estava em fornicação, que você não é casado com essa pessoa, mas você está em fornicação. Então, em fornicação é quando você não é casada com a pessoa, né? Porque tem muitas coisas por trás disso que não cabe a mim, mas se quiser que eu explico o que o Senhor, se assim o Senhor quiser, que Ele me direciona ao texto e contexto. Então, a fornicação, você está tendo uma relação sexual e você não é casado com uma pessoa. Vocês brigaram. Essa pessoa foi embora, saiu da tua vida. Aí você vai numa plataforma, olha, a pessoa que te fez chorar, a pessoa que falou, que foi embora, que te humilhou, ela vai voltar. Ela está com as malas prontas para voltar para sua casa. Ela já está chegando. Falta pouco. Ela se arrependeu do que ela te falou, ela se arrependeu do que ela fez e você tá sofrendo. Tá doendo aí, né? Tá servindo? Ô, glória!
Louvado seja Deus. O Senhor está falando com você, então. Glorifica a Deus aí. Então, você está esperando o Senhor te retornar. Só que isso não é do Senhor. Porque fornicação não faz parte das bênçãos do Senhor. A bênção da nossa promessa, você tem que largar a fornicação. Não foi Deus, não foi a pessoa que saiu da tua vida, foi Deus que tirou. Essa é a palavra. Não foi a pessoa. Se voltar e você aceitar, o prato não é de Deus, porque Deus te deu o livramento. Porque quando você ora ao Senhor para te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, o Senhor ouviu a tua oração. O Senhor tirou, mandou embora. Agora o diabo está usando a boca de alguém para falar para você receber de volta. Para quê? Para você continuar sofrendo. Para você não chegar no conhecimento. Para você não chegar no conhecimento de você saber que você é valiosa, que você é valioso para o Senhor. E o Senhor não tem lata de lixo. O Senhor não tem lixeira para você. O Senhor tem porta-joia. Porque o próprio esposo da igreja e de todas as pedras preciosas é Jesus Cristo. Ele não vai deixar. Então para de querer colocar. Quantas vezes eu nem imaginava que o Senhor ia me usar dessa maneira. Eu queria falar outra coisa no começo do meu vídeo. Não, o Senhor está falando com alguém aqui. Para de ficar ouvindo em profecias mentirosas e enganosas. Que é para você aceitar o teu sofrimento, que é para você aceitar a viver na mesma dependência, no mesmo engano, na dependência do homem? Não, na dependência do inferno, para ficar te manipulando, para fazer você continuar pensando que aquilo ali é do Senhor. Não, não é não. Se você ora para Deus tirar todos os laços do passarinheiro, toda a pedra, né, todas as pedras do teu caminho, o Senhor está tirando. Para que vai tirar de volta? O Senhor, quando nós oramos, o Senhor, Ele tira do nosso caminho tudo que é empecilho, tudo que é ruim, tudo que é mal, o Senhor tira. Então, quando nós oramos, qualquer oração que nós fazemos da palavra do Senhor e nós pedimos, o Senhor tira. Só que do mesmo jeito que o Senhor tira, nós queremos, né? Nós temos um costume, uma dependência. Só que é a nossa carência, a nossa fragilidade, porque eu preciso de algo para me agarrar, eu preciso de alguém para me abraçar. Eu preciso de alguém para nesse momento me ajudar. Não, você precisa de Jesus. Você não precisa de alguém. Porque se o próprio Senhor tirou, não era para ser. Não era para ser. Não valeria a pena. Porque muitos de nós olhamos para o conforto que está na outra pessoa, só que nós esquecemos das humilhações. Nós esquecemos do desprezo, nós esquecemos da arrogância, nós esquecemos de tantas coisas, mas o Senhor não. O Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe o que é para nós e o que não é para nós. O Senhor não quer que nenhum dos seus filhos sofra e nem viva de migalhas, andando, se arrastando como no começo, gatinhando, pedindo as migalhas. O que o Senhor tem é melhor, é maior, mas tem que ter tempo, tem que ter amadurecimento, tem que ter o conhecimento com sabedoria que vem do alto céus. Esse é o novo tempo, o novo direcionamento. Tudo está acontecendo, tá? Mas o Senhor está usando os seus vasos para dar o direcionamento para outras pessoas. Porque muitos de nós
precisamos ouvir a verdade. E essa ninguém quer contar. Essa ninguém quer te falar. Porque a enganação é melhor. A escravidão é melhor. Escravizar, sabe, em sentimento. Chegou o tempo que quando o Senhor diz, não tem como nós amar duas pessoas. Não tem como você amar Jesus e amar uma pessoa que está no pecado, que está andando no erro, uma pessoa que não se converte, uma pessoa que não aceita, está no mesmo nível que você. Porque estar com Cristo, nós devemos subir e elevar o nosso nível espiritual. Porque nós não podemos continuar aceitando as migalhas, nós não podemos continuar do mesmo jeito. Nós devemos ser transformados pelo próprio Cristo, para que nós venha entender que nós somos preciosas e que todos são preciosos demais. Não é só mulher não, homens também, que são pessoas fundamentais para o reino, para a glória do Senhor, que são capacitados a deixar o pecado e prevalecer na presença do Senhor, com uma novas vestes, porque quando se fala de vestes novas, limpa, transformada, ô glória, é aonde nós vamos ser transformados na presença do Senhor, para que nós venha viver com Ele. Mas só que aí você nunca consegue chegar, porque tem quando você está chegando no nível, te puxa para baixo. Quando você está chegando, te puxa para baixo. Está chegando, puxa para baixo. Por quê? Pessoas que não querem compromisso com o reino. Pessoas que querem viver da carne. Quer viver nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios pecados, nos seus próprios prazeres, nas suas próprias condições. E nós estamos no tempo que nós devemos dizer sim ao Senhor e não ao pecado. Porque quando nós aceitamos, nós nos afastamos do Senhor. Em tudo há uma elevação, há um distanciamento do Senhor, porque nós aceitamos viver de qualquer maneira. Esse é o tempo, quando o Senhor diz que o trigo, ele vai separar o trigo do joio, é o que o Senhor está fazendo, e ninguém está entendendo, ninguém está compreendendo. Por quê? Porque a carência fala mais alto. Eu vou dizer algo para vocês, eu posso dizer, essa noite, hoje, nem foi de noite, foi de manhã, eu acordei e dormi de novo, né? Eu não sei explicar, assim, entender bem o que quer dizer, sabe? Eu senti, eu vi, assim, numa parte do sonho, que eu estava dentro de uma casa que tinha duas meninas, e essas meninas, eu não sei como é que era, porque essa parte eu não lembro, eu só lembro que tinha um ponto de ônibus, e esse ponto de ônibus é onde que esse pai esperava para ir para o trabalho, só que eu não vi a pessoa, só vi as filhas. Então, muitos de nós, às vezes, estamos esperando alguém que não existe. Alguém que não tá ali. Que nem essas meninas tinham um pai, que eu entendo isso. Que é o pai que elas tinham. Mas o pai, ali era o local que ele esperava o ônibus para o trabalho. Só que eu só vi o ponto do ônibus, eu não via o pai. Eu não vi o pai, eu vi só as duas meninas e não vi o pai. Então, a dependência. Muitos de nós buscamos na dependência dos nossos pais, nós buscamos na dependência de nossas mães. Os filhos, né, dependem dos pais, os pais dependem dos filhos. E só que nós esquecemos que a nossa dependência não está na terra, não está nos nossos entes queridos, mas está no Senhor. Porque existem os dias que nós passamos, que nós vamos estar sozinhos. E esses dias não tem ninguém para nos ajudar, não tem ninguém para nos consolar. E nós vamos ter que continuar a caminhada. A caminhada
é solitária. A caminhada é junto. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos e vemos Jesus. Nós não vemos mais ninguém ao lado dele. Nós não vemos. Nós apenas vemos nós. Sabe? É como andar lado a lado com Deus. É isso, assim, que eu vejo. Andar lado a lado com Deus. É isso que nós devemos fazer. Porque o tempo é o tempo que nós devemos deixar tudo que é do passado para trás e se fazer uma nova criatura. Essas são as novas vestes, esse é o novo tempo. E não é um novo tempo só para uma pessoa, é para todos. Porque vai vir um tempo novo, vai vir um tempo totalmente. E na Arabassúria Lamanai, e nós não vamos, Arabassúria Lamanai, nós não vamos poder depender de homens, nós vamos ter que ser dependente do Senhor, totalmente. E o Senhor está dando sinais, o Senhor está dando sinais, o Senhor está dando sinais em todos os lugares. Ontem eu não ia falar sobre isso, mas eu vi um vídeo, e eu nem compartilhei, de um irmão, né, que uma pastora, ela compartilhou que esse irmão, ele estava com o fogão ligado, só que ele foi gravar do lado de fora, ele não tinha botijão de gás. Ele disse, pode ser o gás que sobrou, mas onde fez comida e agora estão fervendo água. Quem tem o gás em casa sabe que o gás, quando ele está acabando, ele vai ficando avermelhado, amarelado, ele não fica aquele gás azul. Só que esse gás estava azul, o fogo estava azul. Sabe quando você acaba de colocar o botijão de gás, que é aquele gás novo? Era a mesma coisa quando o homem grava e ele falando, é a glória do Senhor. Então eu não ia falar isso, eu não tinha, porque eu não quero usar nada que é dos outros. Eu quero que o Senhor me dê. Mas se Ele me deu essa direção, fale, filha. Fale do que você viu ontem. Porque você crê. E eu creio mesmo. Eu creio que o Senhor pode fazer. Então chegou o tempo da nossa dependência ser no Senhor. Nós não podemos colocar a nossa dependência nos homens, nos cavalos e muito menos nos carros. Porque eles vão falhar. O Senhor tem mostrado. Em tudo eu vou dizer para vocês. Às vezes eu até eu falo as coisas e eu fico até assim, parece que o Senhor me dá sinais assim, através do que eu falo, porque eu coloco a minha segurança. Então, quando eu comecei a ver que eu saía para dar volta de carro, e ver aquelas pessoas dirigindo com imprudência, sabe? Um querendo passar em cima do outro ali. Eu não gosto, eu gosto de andar tranquila. Eu gosto, sabe, de segurança. Que todos nós precisamos. Uma pessoa que sai de casa, ela tem que retornar, ela tem família. A não ser que, né? Só que eu andava, eu falava, gente, eu dentro do carro, eu falava assim, olha, eu queria ter um helicóptero. Porque pelo menos assim não tem trânsito, assim você não corre o perigo de bater, você não corre o perigo de ninguém passar em cima de você. De repente começou aquelas quedas de helicóptero. Aí passou um tempo, eu saí para dar uma volta de carro à noite do mesmo jeito, eu virei e falei assim, o jeito é andar de balão, né? Eu acho que a única coisa, se helicóptero cai, então vamos pro balão. O que aconteceu? Os acidentes com balão. Isso tudo pode parecer uma coisa banal. Isso pode ser banal. Aconteceu um acidente porque tinha alguma falha, tinha alguma coisa. Não. O Senhor ali me ensinou que a minha confiança está nele. Não adianta eu querer colocar a minha confiança nos homens. Não adianta eu colocar minha confiança em nada que seja
feito pela mão do homem, avião, helicóptero, balão, seja o que for, a hora que eu saio, a minha confiança tem que estar no Senhor, a minha casa tem que estar construída na rocha, a minha casa, ela não pode estar na areia, porque nós colocamos a nossa fé, nós colocamos a nossa segurança em tudo que cai, em tudo que se destrói. Só que quando nós olhamos para o Senhor, Ele é eterno. Ele é o princípio e o fim. Ele não termina, Deus nunca. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o único. Todo-Poderoso. Não tem ninguém maior, não tem ninguém melhor do que Ele, maior do que Ele. Ele é o único que é digno de honra e glória e louvor e adoração. Ninguém derrota Deus. Por isso que às vezes eu tenho visto tantas pessoas compartilhar, que eu vou dizer algo aqui, se o Senhor assim me permitir, que quem assistir meu vídeo, grava isso, tá? Grava isso. Eu não lembro de ter dito isso em vídeo nenhum. É a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto, se o Senhor me permitir. Porque a glória é para o meu Senhor. E se Ele me der rabassúria lamanai, me der a permissão, eu falo. Porque o Senhor, em tudo que o Senhor me mostrou, eu tô com a palavra aqui, Tiago 3, tá? Mas eu vou deixar o Senhor me direcionar. Vamos voltar no tempo. O Senhor me revelou. Atual presidente. O que está governando, o Senhor me revelou. O que está acontecendo, o Senhor me revelou no sonho. Tudo está indo conforme o Senhor. Quando os demônios foram libertados, eles estavam sendo soltos. Antes dele ser solto, eu não entendia. Ontem que eu comecei a ter lembrança. E hoje... Porque é muitas visões, não foi sonho não, tá, meus queridos? É visão, visão, visão. Antes de tudo isso, o Senhor me mostrava sempre um portão. Era tipo era uma grade muito trabalhada, era um portão, uma coisa mais linda, assim, um trabalho que tá num caderno, amanhã se eu lembrar eu mostro, ou depois eu tiro a foto e eu posto, porque quando o Senhor me dava a visão, eu procurava fazer o desenho, para mim, que estava na minha mente. Eu lembro que tem um vídeo meu, que tá no Instagram, que eu gravei, que era a cobertura do escudo do Senhor. Só que não é só o escudo, porque foi quando os demônios que estavam presos, que ia ser aberto, né, os prisioneiros do rio Eufrates, o Senhor me mostrou numa visão os demônios lá em cima. Eu vi naquela parede, naquele paredão, o buraco, os demônios, e em cima estavam os demônios, e embaixo tinha que nem um portão, algo de ferro, sabe? Só que eu conseguia, era uma grade, na verdade, sabe? Tipo uma grade assim, ó, que você coloca, é isso aqui, ó, uma grade de ferro. E aqueles demônios com aquele olho vermelho, era 3, assim, tinha mais, né? Porque ali era tinha mais, mas o que eu consegui ver foi 3. E eu vi o olho deles vermelho, vermelho, vermelho. E isso antes antes de 2022, tá? Antes de 2022. Ali, antes, e eu via o Senhor me acordava durante a madrugada, eu olhava pro teto ou pra parede, o Senhor me dava as visões. Aquelas visões era com esses portão. E eu tava caindo, e eu falava assim, mas será da onde será que é esse portão? O que quer dizer tudo isso? Quando o rio Eufrates abaixou, que a profecia se cumpriu, aí que eu entendi, né? Que iam sair. E quando passou 2022, que o Senhor me mostrava no sonho, né? O nosso, então,
o nosso atual presidente, e eu via ele caminhando, e eu via tudo o que está acontecendo no mundo, tudo a evolução, sabe? Dos desenhos. Até teve desenhos, que o desenho da juventude, desse negócio que vocês vê filho matando o pai. Então, eu nunca consigo falar esse nome. É o anime e Maruto. O Baruto é uma coisa assim. É o portal do diabo. É o portal para influenciar os seus filhos. É aonde você acha que o teu filho, ai, tá vendo o desenho, tá? Olha o que está acontecendo com a nossa juventude. Olha como estão. E o Senhor disse, o Senhor me mostrou em visão aberta como seria manifestado toda a abertura, o portal do inferno, aquilo entrando, sabe? E tomando conta dos jovens, tomando conta do mundo, e tomando. Só que tem outra visão. Isso eu até escrevi, porque eu não contei aqui, mas eu escrevi para o Nicolas. Eu coloquei, porque eu sigo ele, e eu escrevi. Sabe que sonho que eu tive? E depois eu tive visão também. Tanto ele como o Messias na rampa, os dois sorrindo. Isso foi uma visão, assim, foi uma visão, os dois, o Nicolas e o Messias, para não falar outra coisa, né, que vocês entendem. Estava na rampa, sorrindo, sabe, eu vi, foi uma foto dos dois. É tipo assim, parecia uma foto, os dois sorrindo, mas sorrindo. Então, quer dizer, se o Senhor me mostrou toda a calamidade que nós estaria passando, e todos os portais que estavam sendo abertos, e pelo que era, e tudo se cumprindo. Nada tá passando. Então, cuidado com os seus filhos assistem. Anime, Naruto, é o portal. É um dos portais da contaminação. Sabe aquele relógio antigo? Para vocês entenderem o que significa, eu vou estar dizendo aqui. Sabe aquele relógio antigo? Despertador, tic-tac, tic-tac, tic-toc, tic-toc. É a destruição. Quer tirar o diabo? Quer limpar? Quer fechar os portal? Esse é um. Só que uma coisa. O Senhor tem o controle de tudo. De tudo. De tudo. O controle está na mão do Senhor. E qual que é a chave para que Deus venha? Acelerado já está, né? Está acelerado. O nosso tempo está acelerado. O Senhor pode acelerar mais ainda, para passar mais rápido. Só que a nossa oração. É a nossa oração. Que eu vi da foto do Nicolas e Messias, como se diz, eu não sei, mas eu vi os dois na rampa. Eu não posso, e eu creio, Deus não me mostrou isso à toa. Se Deus me mostrou tudo que está acontecendo, e realmente nada. E tem muitas pessoas que nesse sonho, nas visões, que foram tudo entre 21, 22, 23, que foi indo. Claro que eu não posso falar, né?
Claro que não, tem muitas coisas que eu não posso dizer. Mas a oração vai gerar um grande milagre. Só que quando o Senhor fazer, vocês têm que estar preparados para receber. Só que a dependência não vai ser neles. A dependência vai ser no Senhor. Porque é aí que as pessoas vão se apegar mais no homem. Vocês têm que saber que quando Deus estabelece algo na nossa vida, alabassura lamanai, o Trump, eu também sabia que ele ia voltar. E não foi vendo os vídeos de outros, não. Antes, o Senhor só me mostrou depois para confirmar que ele tinha me revelado era verdadeiro. Aí que era verdade, só que eu não via porque eu tava sendo capacitada e tinha muita coisa que eu via em visão. Eu tava ficando quase igual o Daniel, minha maluca, porque era muita coisa e eu não sabia nada do que significava, agora que eu tô entendendo. Quando o Trump era certeza, o posicionamento, o Messias, né, que tem o nosso Jesus, mas o Messias, ele também é. Por isso que fala, não adianta querer derrubar quem o Senhor vai levantar. Esses homens, e tem também o que criou a internet, o que está criando, evoluindo a ciência aí, né, o Alan. Todos esses três, eles fazem parte da Bíblia. Eles estão colocados em parte da Bíblia, que é o profundo escondido, que o Senhor só revela para quem Ele quer que profetiza. Ele só revela para aquele que vai ser colocado para ser visto e saber. Que tem muitas pessoas que estão fazendo campanha, mas o Senhor já tem eles aqui e está em Apocalipse. Porque foi em Apocalipse. Então, é o modo do Senhor proteger, do Senhor mostrar, do Senhor colocar. Então, tudo que está escrito na palavra, não adianta, não morre. A proteção de Deus está sobre, pode passar por tudo que passar, mas é para todos ter o entendimento. Quando tudo isso que eu estou falando acontecer, for concluído, que provavelmente vai ser em 2026, em 2026 vai ser concluído, vocês não olhem para os homens, olhe para o Senhor. Olha para Ele. É o Senhor que está no controle de tudo, não é o homem. O homem é um instrumento na mão do Senhor. Porque como que vai ser colocado, por isso que a nossa oração, nós não lutamos contra a carne e o sangue, nós lutamos contra a potestade. Efésios 6 deixa bem claro do que significa tudo isso. Significa a nossa oração, a nossa glorificação, a nossa exaltação. Cada dia o Senhor nos revela algo e em tudo é na paciência, porque as pessoas, elas estão se tornando soberbas, elas estão numa soberba, elas estão no pecado, elas acham tudo normal, não é. O pecado, o Senhor permite, mas nós decidimos. Se você quer servir ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, aceitar Ele, você vai ter que mudar a sua vida. Você não vai poder continuar a mesma pessoa. Você não vai poder continuar a ser a mesma criatura. Porque como que você vai servir um Senhor que nunca cometeu o pecado, olhar para Ele, ir lá no lamaçal, lá, eu fui hoje, nossa, sabe, foi uma noitada, que noitada. Aí você chega lá na presença dele, no culto ou na missa, você chega lá, nossa, isso foi no sábado, no domingo tá lá.
Não tem a Santa Ceia de domingo? Tá lá na Santa Ceia. Só que à noite foi de farra, à noite foi de prostituição, à noite foi de orgias que foram passado ali à noitada, né? Aí tá lá, com cara de piedade, com cara de bondade, de o santo do paoco, ali. Quando o Senhor disse, hoje eu não entendo, e só que eu entendo, e eu já preguei nas minhas lives, como aqui no Facebook some, né, elas vão ser tiradas, e eu não tenho espaço, às vezes é longa, eu acabo desanimando, não ponho no YouTube, mas eu lembro quando o Senhor me revelou, e eu vi essa semana uma pessoa pregar a mesma coisa que o Senhor me revelou. A mesma coisa que o Senhor me revelou, ele revelou para essa pessoa pregou, eu falei, nossa, Senhor, como o Senhor me revela as coisas. Que muitos vão para a Santa Ceia, né? As pessoas se contaminam. Por quê? Às vezes quem preparou a Santa Ceia está na fornicação, está no adultério, está na masturbação, está na pornografia, está ali e está ali preparando. Você não sabe o que acontece em quatro paredes, você não sabe, mas são casados. Olha, ser casado, às vezes, eu vou dizer aqui, ó, às vezes as pessoas acham, vocês têm que ter uma união de 3 dobras, né? Que é o casal e a cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da nossa família. Porque senão você vai entrar na contaminação. É como se diz, tem pessoas que estão em pecado, aonde contamina toda a igreja, e ela acha que não é pecado. Porque eu lembro uma vez que eu questionei uma pessoa cristã. Pode, né? Eu vou ser sincera assim, né? Porque eu tenho que falar a verdade. Na época eu era do mundo, não é agora não. Eu não era convertida. E essa pessoa era cristã. É claro que o casal, às vezes, não tá com muita, né? Com clima de amor, né? Porque é tanto problema. E aí coloca aqueles filminhos pornográficos para dar um tchan no casamento, né? Por isso que eu vou falar, porque o Senhor manda falar e falo mesmo. Para que vocês acordem que é pecado, gente. Aí eu cheguei nessa pessoa e perguntei. Falei assim, você é cristão, o que pode dentro de 4 paredes, né? O que um casal pode? O que é pecado? O que não é? Essa pessoa falou assim, o que o casal faz em 4 paredes, ele não tem nada a ver. E eu vou discordar dessa pessoa. Um casal que é cristão não pode ver pornografia. Um casal que é cristão, ele tem que fechar as brechas toda da casa. Toda. Por quê? Porque quando nós vamos olhar em Isaías 59, no versículo 5, vai falar do basilisco. O basilisco é o demônio que entra dentro das igrejas para destruí-la. Eu sempre falo, porque eu vi o ninho do basilisco. Porque como eu sou uma igreja que o Senhor está capacitando, como uma igreja, que eu estou aqui como uma igreja para vocês, então o Senhor me dá a visão, o Senhor me explica, depois ele me fala na palavra, para mim entender. Eu vi o ninho, eu vi o basilisco entrar dentro da minha casa. Sim, o demônio inventou, como se diz, o demônio não, o Senhor permitiu uma pessoa cristã que diz que está em Cristo, mas se você está em pecado,
na mentira, no engano, na ganância, no orgulho, se achando merecedor, sabe? Desprezando, desculpa, você não está em Cristo, você não é um pastor. Só que o Senhor permitiu. Foi antes de eu conhecer o basilisco. Eu vi, só que eu vi que estava, só que o Senhor deixou a contaminação cair em mim. O que é gíria? As palavras torpes. O comportamento da pessoa de fumar um baseado, não que eu fui fumar um baseado, não, mas essa pessoa chegou a falar para mim. Então o Senhor tirou a capa dela para mim. Tô na igreja, tomo a Santa Ceia. Ah, mas vocês não tomam a Santa Ceia, não. Nós não tomamos a Santa Ceia, não. Nós vivemos na fidelidade, na santidade, para a hora certa, porque para tomar a Santa Ceia tem que estar limpo. Eu não posso pegar a Santa Ceia, porque o Senhor não permite. Mas vocês não tomam, não. E você tá fazendo o quê? Eu vou no culto, tem a Santa Ceia, vocês precisam tomar, é? O que é? Aí negócio, pode, acha, imagina. Mas você faz isso? Faço. E dando lá. Aí o Senhor foi arrancando a capa, foi mostrando ali. Eu falei, mas peraí, mas tá na igreja. Como que pode? Tá dando um tapa, né? Vamos se falar na gíria aí, falando na palavrão, falando na gíria, tomando a Santa Ceia. Tá. Passou, aí o Senhor me deu a revelação do basilisco. Ele caiu, foi um sonho bem assim, não tinha exatamente do jeito que é a minha casa, sabe? No hall, que é onde está construindo. Eu vi cair aquele ninho. Aquele ninho parecia um ninho de passarinho. Quando ele estava no chão, ele se tornou uma aranha. Era um ninho de aranha. Só que, como era um ninho de aranha, eu falei, mas aquelas aranhas, porque aqui onde eu moro tem muita, aquelas aranhas tinha demais. E tem, às vezes você acha aquela preta venenosa. E eu falei, podia ser aranha, o ninho da aranha. Quando eu olho, estava saindo um monte de cobra de dentro. E o Senhor, ali, a minha porta, do jeito que ela é, a cobrinha do lado. A cobra estava atrás, não na frente da porta, estava no canto. Sabe quando você abre a porta até o final? Escondida. Aí depois eu tô olhando, eu tenho que falar sempre a verdade, tudo que o Senhor me revela é dessa forma. Eu tava olhando o YouTube quando eu vi uma senhora idosa e ela tava dando um testemunho. Ela tava dando um testemunho e ela tava falando sobre o que contaminava a igreja, que era o basilisco. Aí ela começou a falar basilisco, mas eu não entendi nada o que era o basilisco. Eu não entendi nada. Aí, quando foi, ela falou e eu fui. Aí eu esperei o Senhor me dar e me deu. E aí foi exatamente igual ela falou. Isaías 59, 5. Se você ler ali, você vai ver como que tá. Você vai ver a contaminação. Só que as pessoas têm que ter. E ela via, porque ela é uma mulher já idosa. É uma mulher que Deus revelava que estava em cima do púlpito. O Senhor olhava os irmãos que estavam. O Senhor mostrou o basilisco para ela dentro da igreja de outra forma, o demônio mesmo. Aí o Senhor, eu lembro que o testemunho dela foi assim, que o Senhor falou para ela, filha, olha no pastor. Ela olhou, olha onde está o olho dele. Ele estava com o olho numa irmã dentro da igreja, e a irmã estava com o olho nele. Aí ela via saindo do pastor e entrando e batendo em todos os que estavam dentro da igreja, porque o pastor que estava pastoreando estava em pecado do adultério. Então quer dizer, cada tipo, hoje eu não sei para quem que eu estou pregando, gente, eu estou entregando. O que quer dizer? A pessoa que está ali pregando, você tem que santificar, porque o demônio vai pegar você.
Para quê? Para que você contamine toda a igreja. Por isso que hoje nós olhamos para cada denominação de igreja e estão tudo desabando por causa do basilisco dentro dela. O basilisco está destruindo as igrejas. Só que tem remanescente, tem santos dentro, pessoas servo de verdade, que servem ao Senhor de verdade. Tem alguns que tem uma parte que é da alimentação. Tem outros, cada um tem uma abertura. Só que como que alguém vai entender isso? Está sendo usado, porque o Senhor permite. Porque se nós deixar de ver, se eu deixar de ver que eu sou uma pecadora, eu vou cair. Se eu falar assim, nossa, Senhor, eu tô santa. Olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não faço aquilo outro. Só que quando eu venho na palavra em Tiago 3, eu vejo no versículo, eu vou falar, meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, né? Não seja mestre, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por quê? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Só que não é fácil. Não é fácil. A palavra, por isso que nós nunca vamos, porque nós não conseguimos colocar limite aqui, ó. Por mais que nós tentamos. Aqui tá a nossa espada. Aqui tá a nossa bênção e a nossa maldição. Porque é através da nossa língua que nós maldiçoamos, que nós abençoamos, só que através da nossa própria língua, nós contaminamos nosso próprio templo, que é o nosso vaso, né? Que nós somos um vaso, o templo do Espírito Santo. Porque às vezes, quando nós menos esperamos, nós estamos falando palavrão. Nós estamos falando essas palavras torpes, que é o palavrão, xingando. Por quê? Eu falo isso porque qualquer coisa que eu ouço, se eu repito, eu falo, epa, aí o Espírito Santo fala comigo. Tá vendo como você não é perfeita? Porque você acaba, só que eu tenho que ter vigilância. Eu não posso, como se diz, voltar a dizer os palavrões. Eu tenho que ter o que? A santificação? Sim, mas eu sou um ser humano, um ser humano pecaminosa também, porque eu sou uma pecadora. Enquanto o Senhor não estabeleceu o reino dele, enquanto o Senhor não entregar a promessa dele, que é o cumprimento, né? Que ele que vai governar todos e nós estaremos numa glória para a eternidade. Só que enquanto isso, nós devemos ir lavando as nossas vestes, lavando a nossa boca, lavando nossos pensamentos, lavando nossos sentimentos, porque o nada a ver tem tudo a ver. É uma porta que nós não vemos, é uma brecha que nós não compreendemos. E eu consigo ver, o Senhor me usa muito. Porque eu sempre, por exemplo, quando eu ia em São Paulo, que eu tinha minha lojinha, eu saía de lá falando espanhol, coreano, tudo que eu ouvia eu saía repetindo. Então, se você tem algum problema, algum defeito, alguma coisa que o que o Senhor quer revelar para mim, depois eu vou ser você. Eu vou me tornar em você, para mim saber o que você carrega, para que eu possa chegar e falar, mas ninguém recebe, porque ninguém quer ver os defeitos, só quer ver as qualidades. E impossível nós agradar o Senhor, porque nós não agradamos. Muitas das vezes nós achamos, mas de alguma maneira, muitas das vezes o Senhor nos coloca em situações constrangedoras para que nós venha tropeçar na nossa língua. Ou vamos assim, olha,
que o Senhor me faz eu entregar, que eu vou entregar, né? Que alguém assistir a minha live e vai aprender o que é errado e é uma pedra de tropeço. Você faz um serviço, né? Eu vou dizer para vocês, me dá vontade de chorar o que eu vou contar para vocês, gente. É a glória de Deus. Isso tudo é glória de Deus. Teve um problema com o serviço que o pai das minhas filhas fez. E eu lembro que eu tinha recebido, o Senhor tinha falado, olha, você vai passar por uma situação, e eu tô entendendo isso agora, que é para mim passar aqui. Porque eu jamais ia falar isso aqui na live. Eu vou te colocar numa situação, mas é para mim te honrar. Então, você confia em mim. Eu sou muito cabeça assim, o Senhor me deixa muito tranquila, a não ser quando Ele deixa eu ficar nervosa para mim aprender, mas eu sou muito tranquila. Então, o que o Senhor fala, tá bom. Quando chega o dia, eu fico nervosa. Quando vem, eu recebo uma notificação do coisa do Procon. Falei, uma notificação que era para mim comparecer. Eu falei, ué, mas o que eu fiz, né? Quando foi lá, porque a gente trabalha, não é uma, eu não tenho, a gente tem uma pequena marmoraria, tá? É uma marmoraria de um trabalhador só que trabalha para nossa sobrevivência, para que ninguém pensa não que eu não até marmoraria vende, não é não, é uma porta para suprir as nossas necessidades, para nos suprir. Então eu tenho que falar. Até eu tenho uma pedra que a mulher disse que ela usou no Procon que ela tinha ferrugem. Na minha casa tem dessa pedra, né? Quando vê, chego lá, era uma armação. Era uma armação para me ferrar, vamos dizer assim, para poder fechar, era aquilo ali, sabe, para ter o que te desmoralizar, para você não trabalhar. Esse foi o intuito para poder fazer. Mas o Senhor tinha me avisado, então eu estava tranquilo. Quando eu cheguei lá, a mulher falou que a pedra estava passando um ferrugem para toalha. Eu falei, mas a minha mesa que eu tenho é da mesma pedra. Não, porque não sei o que, a minha fé, tá bom. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Aí a mulher falou, mas o que você pode fazer, né? Eu falei, o que eu posso fazer? Eu devolvo o dinheiro, não tem problema nenhum. Eu devolvo o dinheiro. Aí marcou um outro dia para mim devolver o dinheiro. Aí eu fui. E o Senhor deixou tudo preparado, sabe? Tudo. Deus é bom demais. Fui lá, fiz à vontade, devolvi. Seria prejuízo? E nem peguei a pedra de volta, não sei o que a mulher fez. Nem fui buscar, né? Não sei. Deixei lá. Devolvi o dinheiro, deixei a pedra, tudo. Só que era isso? Às vezes, o Senhor nos abençoa. Só que tem pessoa que quer nos desmoralizar, quer fazer com que você feche teu negócio. Aí você fica desesperado, você fica, não. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, nós rala. Só que é uma porta abençoada. Por isso que é a diferença, né, de uma potente, que pessoas crescem, desculpa, o Senhor tem me ensinado que tudo que Ele me entrega é para minha sobrevivência, mas não é
para me mostrar que eu tô nadando em dinheiro, que eu tô, ó, nada disso, gente. Não é nada disso. É sobrevivência, é suprir a necessidade de uma casa, que não te falte o alimento, que não te falte para você pagar os gastos do mês, sabe? Você mantém. Aí de vez em quando você tem, porque as pessoas acham que quando Deus abre a porta, as pessoas trabalham com alguma coisa, elas são ricas. Não. São todo mundo trabalhador. São todas pessoas que trabalham para sobreviver. É caminhar, é um tijolinho por dia. Cada dia nós podemos, sim, agradecer. Por isso que eu falo, nunca queira riqueza. Se alguém espera Deus para te deixar rico, para te deixar milionário, então você está servindo um Deus errado. Porque o meu Deus, ele te ensina, que é o Deus o verdadeiro, ele te ensina a andar na humildade. Você já não chega com carro importado, você não tem nada. O Senhor, ele supre toda a tua necessidade, ele te dá um teto para você morar. Ele te dá uma casa, ele fala assim, olha, eu vou te dar uma casa, você vai sair do aluguel, o Senhor te dá a casa, ele te dá a condição, sim, para você morar. Mas pessoas entendem tudo errado, só que você vai ter que entender, quando o Senhor te falar, eu vou te entregar uma casa, o que o Senhor te entregar não é moleza, não. Não é moleza, não. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que aprender com tudo que o Senhor te entrega e testemunhar. Ah, mas você vai olhar, você vai falar assim, nossa, mas é Deus, mas como é que Deus trabalha desse jeito? Deus trabalha com reboco só? O Senhor trabalha com o chão, no cimento? Como é que pode? Agora, o Senhor, quando ele te entrega algo que é para você aprender, que é para você ver que nada é fácil, que Deus abençoa cada vida. Mas o Senhor não te entrega riqueza de monte, porque a obra do Senhor, a obra de Jesus, foi uma obra humilde, no meio de, vamos se dizer, no meio de... aonde ele ficava, né, que o povo sentava, não era dentro de uma sinagoga, era no ar livre, era num campo, era num lugar, não tinha, né, você não via ali em volta do Senhor uma igreja ou uma casa, não, o Senhor cada dia ficava na casa de um, o Senhor, a casa era cada dia a casa de um. Ele não tinha um palácio, não, ele não tinha. O Senhor Jesus, ele andou na humildade, ele não andou. O único que foi o ganancioso lá foi o Judas, que queria, como a própria, né, vender os milagres, vender toda a obra que o Senhor Jesus estava fazendo, porque eu falo, nós entendemos quando pegamos a Bíblia, o que nós aprendemos com ela? O que nós aprendemos quando nós vemos os milagres de Jesus? Que Jesus faz milagre. Só que nós devemos crer. Ali todos que receberam foram porque creram. Mas teve muitas pessoas que têm os 10 leprosos. Só um voltou. Só um ficou do lado de Jesus, que foi para agradecer. Os outros foi viver a vida deles, né? Ou eles iam viver o que eles nunca viveram, só que você não ouve mais falar deles. Cada milagre que o Senhor nos conta é um ensinamento para aqueles que voltam e são fiel ao Senhor. Aqueles que realmente aprendem a lição, que a cura e a gratidão vai permanecer no nosso coração. Que não é o que nós vamos viver, o que nós vamos
usufruir lá na frente. Porque quando nós olha para Zaqueu, Zaqueu era um homem rico, corrupto, que tirava, né, se beneficiava dos impostos, tirava. E quando ele se converteu, o que ele fez? Quando Jesus foi na casa dele, que Jesus passou a noite na casa dele, comeu na mesa com ele, que ele aceitou e recebeu, ele foi devolver tudo às pessoas que ele tinha limpado, né, que ele tinha explorado, foi pedir o perdão, foi devolver. Então é isso que nós aprendemos com Jesus. Nós não aprendemos com Jesus que nós vamos ser ricos, milionários, que nós vamos ser celebridades. Nós apenas somos servos do Senhor, que somos barro, porque quando Jesus veio, ele, como o menino, o herdeiro de tudo, ele era servo. Ele não se mostrou o grandão, o poderoso. Oh, eu sou o dono, eu sou filho de Deus, eu sou o dono. Oh, o ouro, tudo, a prata, o mundo é meu. Não, ele veio nos ensinar a servir, a ser servo, e não a ser Arabassurelamanai, o filho que pode usurpar, né? Usurpar, acho que é isso, eu não estou conseguindo falar, Senhor. Usurpar o lugar de Deus. E muitos querem isso. Muitos querem isso. Quantos lugares estão lotados de pessoas apenas, que vão atrás do milagre, mas não vai atrás do dono do milagre. Vão ali só para receber, só quer receber o milagre. O dono do milagre, a hora que eu precisar de novo eu volto. Eu sei onde eu conquisto. Sabe por que eu falo isso? Porque o Senhor, em tudo, ele vai me direcionando aqui. Porque o dono do milagre, eu falo assim, o Salmo 103, quando você vê, né, os primeiros versículos, você vê, né, que ali, eu gosto muito do Salmo 103, principalmente, né, os primeiros versículos, só que ali nós vamos colocar o quê? Deixa eu ler para vocês. Que vocês prestar atenção nele. Vamos para... Eu gosto desse... Aqui, ó. Bendize a minha alma, eu vou tudo. Bendize a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então, nós estamos adorando o Senhor. Nós estamos adorando Ele. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, nós não podemos que o Senhor não esqueça dos benefícios, só que os benefícios são nós. O que nós estamos apresentando ao Senhor, né? Porque aí o Senhor vem, é uma promessa, que convida-me a louvar a Deus por amor da sua graça. Então você está louvando ao Senhor, aos seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades. O Senhor te perdoa, só que você não pode voltar a cometê-las. Ele sara todas as tuas enfermidades. Quando o Senhor perdoa as tuas iniquidades e você deixa de cometê-las, o Senhor vai sarar as tuas enfermidades. É como se Ele curasse toda a terra. Ele sara, sabe? Ele transforma a tua vida. Só que primeiro, vê que primeiramente, antes dele me sarar, ele me curar, eu tenho que primeiro ele vai me perdoar das minhas iniquidades. Perdoou? Eu não posso cometê-las novamente. Para que eu venha andar com a minha vida curada de todas as enfermidades. Porque todo pecado, ele traz enfermidade psicológica, física e espiritual.
todo pecado. Se alguém dizer que não é, mentira. Quem redime a tua vida da perdição? O Senhor é que vai me redimir da perdição. É tudo que nos leva a nos perder, a nos corromper, para que nós não venha voltar a andar na iniquidade e para que a gente venha ser curado, né, de todas as enfermidades. Ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Então o Senhor você vai se tornar uma pessoa benigna, o teu coração vai abrir, a tua vida, você vai ser uma pessoa, o Senhor vai derramar a misericórdia dele sobre ti. E ele vai encher a tua boca de bens. Quais são os bens? Os bens são as bênçãos das palavras, para que você se torne uma pessoa abençoadora, que tudo que você abrir a tua boca seja uma boca abençoada, que não tenha uma palavra para ficar se remoendo, chorando, se lamentando, ou falando mal de alguém, maldizendo, né, mal de alguém, não. Você vai ter palavras de bênção, de glorificação, que venha glorificar o Senhor. Você sempre vai colocar uma palavra de esperança, como a pessoa, ela vai jorrar a palavra, ela vai jorrar a água da vida sobre as pessoas, de sorte que a tua mocidade se renova como uma águia. Como que você vai ser renovado como uma águia? Você vai ser renovado, porque quando nós vamos deixando os pecados, olha, gente, isso é o jeito que o Senhor me revela, tá? Cada um vai poder ter a tua própria revelação, porque o Senhor me revela de um jeito, para você pode revelar de outro, mas para mim é assim. Então, como que eu vou ser renovada? Eu vou ser renovada porque eu vou deixar de praticar iniquidade, eu vou parar de cometer os pecados, que seja em tudo. Se uma pessoa, mas como assim? Eu não estou entendendo. Se uma pessoa, ela tem várias pessoas, é uma prostituição. Prostituição é vários parceiros. São várias parceiras. De alguma maneira, você vai ser contaminado por alguma enfermidade. E porque você já está contaminado também pelo espírito da prostituição. Isso aí já é um demônio que está dentro de você. Então você tem que ser liberto de tudo isso. Se eu sou uma fumante como eu era, eu vou ser liberta. Eu tenho que ser liberta do cigarro. Por quê? O cigarro, ele vai me trazer destruição para o meu corpo. Com o longo prazo, todos vão passar por alguma coisa por causa devido ao cigarro. O cigarro, ele vai, né? E você nunca vai ter visão, porque quando eu era fumante, eu falava assim, tem nada a ver não, acha, morrer todo mundo vai? Não. Isso é que nós queremos alimentar o pecado. Nós queremos alimentar a nossa iniquidade. É a mesma coisa da pessoa que bebe. Com o longo prazo, vai trazer uma destruição. Só que quando o Senhor te perdoa das tuas iniquidades, que você deixa de cometê-la, o que você vai receber? A cura, a libertação, a transformação, que vai te gerar, que você vai ter uma boca abençoada, porque você não vai ter mais demônio dentro de você. Então a tua boca vai ser como se diz, eu tô tentando lembrar que é uma fonte de água de bênção. Porque tudo que você vai falar é para abençoar, para transformar a vida de alguém, para mudar. Você vai se renovar como uma águia? Claro! Você tirou aquela capa, aquela coisa velha, porque a águia, nós sabemos que ela arranca a própria pena, até o bico dela, né? É trocado com o tempo. Então ela fica um tempão refazendo. Então você vai ser tudo que era ruim em você, que você estava se matando ali, né? Você vai ser renovado, você vai se tornar uma águia, você vai voar alto, você vai ir longe, porque você largou todos os pecados. E qual que é o benefício disso? O benefício é a salvação eterna. É tudo que você vai construir com Cristo. Mas quando nós olhamos, todos que serviram ao Senhor,
acabaram tendo uma condenação por servir ao Senhor. Mas nós estamos no tempo que nós estamos numa união maior, porque são irmãos que realmente são pessoas levantadas, uma alabassura alamanai, orando pelas outras. É uma união que, se nós vermos hoje, os irmãos de José estão acabando. Os irmãos de José, eles não estão mais. O Senhor está tirando. Por isso que ele tá tirando os irmãos de José do caminho, porque é os irmãos de José que quer matá-lo. Eu quero só ver a glória do Senhor na boca de todos. Eu quero que todos nós estejamos unidos numa única fé, glorificando ao Senhor pela eternidade. Como será? Não sei. O Senhor não me revela. Só sei que a glória é dele, a honra é dele. E nós devemos aceitar cada palavra que a Bíblia nos entrega, que é a palavra do Senhor, que é a palavra do Espírito Santo. Por isso, é o Espírito Santo que te entrega, que fala de um jeito. Eu falo, mas tem tantas pessoas morrendo, tem tantas pessoas enfermas. Exatamente. Só que elas estão colocando a fé delas aonde? Muitas pessoas, elas não param, elas estão cegas, elas não enxergam. Aonde que elas estão colocando a fé? É servir ao Senhor, é ao Senhor. Não é querer passar a glória dele para outro, porque o Senhor conhece o coração. Ele sabe para quem que estão entregando. Todos nós sabemos que tem muitas pessoas que não servem a Deus de corpo, alma e espírito. Serve ao Senhor só de boca. Fala de boca. Deus. Oh Deus. Deus. Só que não vai conhecer Ele. Só conhece. Eu conheço Deus só de ouvir falar. Ele é um Deus poderoso. Mas eu vou ali que vai ser melhor, porque se eu esperar por Ele. Outros abandonam o Senhor no meio do caminho para dizer, e deixa Deus para lá, sabe? Esse Deus aí, ele é muito, sabe? Esse Deus aí, ele castiga, ele é um Deus do castigo. Não, ele não é um Deus do castigo. Ele é o Deus que te ensina a caminhar e ser um filho obediente. Ele é um Deus que ele te ensina a caminhar, a obedecer a palavra, verdadeiramente como ele fez com Moisés. Da mesma maneira, porque eu estou falando Moisés, porque o Senhor me mostrou o esplendor de uma glória, assim, só uma luz, sabe? E veio Moisés, porque ele tinha intimidade, ele se colocava na presença, ele tinha o Senhor, e não era para ele servir a todos os outros deuses do Egito. Moisés não. Moisés, quando ele descobriu o nosso Deus, que era o Deus da família dele, que era o Deus dos judeus, dos israelitas, ele serviu a ele, de corpo, alma e espírito. Porque ninguém teve mais na presença do Senhor como Moisés. Se a palavra do Senhor foi por Moisés. O nosso sacerdote, o primeiro, né, que é o primeiro, né, jeito de falar assim, que eu vou falar, quando foi estabelecido o sacerdócio, Arão, pelo milagre, pela vara, pela vara que floresceu. Então, quer dizer, o Senhor foi direcionando, eles não tinham essa palavra que nós temos, porque era eles que estavam escrevendo a história do povo de Deus. Era eles que estavam sendo capacitados. E isso eu posso dizer, sentir a capacitação do Senhor é diferente da capacitação dos homens. Só que nenhum pode se perder. Todos nós devemos voltar para o primeiro amor, o recomeço,
sabe? Fazendo o melhor. Porque muitas pessoas não querem. Elas não querem porque elas olham para o pecado e dizem, oh, é muito melhor, é muito gostoso, é muito bom. Só que, e a hora que você estiver passando por uma dificuldade? E a hora que você estiver passando por um momento de enfermidade? E no momento que você perde alguém que você ama? Quem que vai te colher? Quem que vai cuidar de você? Aí você vai lembrar de Deus. Por isso que Deus ele não pode sair da nossa vida. Por isso que, como nós devemos dizer o Abba Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos dá como servo, mostrar nossa humildade, mas Ele também nos ensina que nós, por Ele, por Jesus Cristo, nós, Cristo Jesus, nós podemos dizer, Abba Pai. Abba Pai. E é isso que nós devemos aprender. E não andar julgando um ou outro, mas prevalecer na presença. E não querendo renunciar o que o Senhor quer nos ensinar. Porque não adianta julgar o mundo, não adianta julgar as pessoas, porque esse é o Senhor que está no controle. Aceitar é difícil, mas melhor é aceitar e obedecer. Porque quando você aprende algo, você melhora cada dia, você se torna um ser humano melhor. Porque a sabedoria, ela vem do Senhor. Do mesmo jeito, lê o Tiago 3 inteiro. Ali você aprende. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia, lê Tiago 3, sabe? Que tem tudo que nós precisamos aprender, os nossos erros, falhas, que é pela nossa própria língua, pela nossa própria boca, que não pode sair realmente água doce e água amarga de uma mesma boca, né? E também não pode sair água salgada. Nós devemos ter temperança em tudo. Claro que em tudo você vai ser testado, para que ver se você realmente vê uma coisa. Geralmente quando nós somos testados, quando nós somos para tentar nos afastar da presença do Senhor. Porque em todo tempo nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Estou falando de palavra, não estou falando de iniquidades assim, de outras não. Que a pessoa tem que tentar cada dia mais se entrando num caminho dizendo não. É tudo um vício, é tudo vício, tudo passa, tudo. Mas a palavra do Senhor nunca passará. Então, muitas das vezes nós somos açoitados a desistir da palavra do Senhor. Não para que, você falou aquilo lá, falou, mas não tem nada a ver, não, sabe, tem tudo a ver. Por isso que eu não olho para os homens, eu olho para o Senhor, porque eu sei da onde que ele me tirou, da onde que ele me tirou, me perdoa. Da onde que ele me tirou e o que ele tem me ensinado. Só que o que ele tem me ensinado é simplesmente a andar num caminho que eu não volte para trás, que é o mesmo que ele quer ensinar para vocês. E o Senhor usa cada vida que está na presença dele. Tem pessoas que é coisas pequenas, que sabe, é ali. Porque eu falo assim, o inimigo, ele tenta se camuflar para ele te destruir inteiro. Então você tem que sempre estar vigilante. Eu falo isso tudo, é tudo com experiência com o Senhor. Porque eu sou muito leiga nisso. É o próprio Espírito que me usa. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu não estaria aqui. Eu não conseguiria falar o que eu falo. Porque eu não me sinto capaz. Eu não me sinto, e nem digna. Então, é nisso que as pessoas falam e não entendem. São coisas que o Senhor me ensinou, me ensina, me capacita para passar. Aí quando ele fala, a hora que eu entro nessas lives, vocês pensam que eu entro com um repertório, que eu imaginei, eu falo, imagina, nunca. Sempre repete algumas coisas, né? Nós repetimos porque a salvação vem de Jesus Cristo. O que nós estamos caminhando é para a salvação eterna.
que nós devemos deixar o pecado para servir o Senhor, de corpo, alma e espírito, em retidão, não de qualquer maneira, carregando as nossas iniquidades, porque tudo isso não é para o Senhor ele é Deus, é para nós termos uma oportunidade de serem salvos pela misericórdia de Jesus, porque nós não somos dignos dela. Não adianta falar foi para o céu. Desculpa, perdão que eu vou dizer, gente. Me perdoa, eu não posso passar o paninho, não. Não adianta, se a pessoa morreu no pecado, ela não foi para o céu. Se a pessoa só vai para o céu quando, antes dela morrer, antes, alguém chega nela, que o Senhor usa, a pessoa chega e fala assim, olha, você aceita Jesus como único Senhor e Salvador? Naquele momento, se a pessoa diz sim, se a pessoa tá para morrer, ela vai viver. Ou se caso ela já estiver entrando em óbito, mas naquele momento o Senhor trabalhou totalmente, porque geralmente, quando eu vou falar por mim que essa capacitação eu vou carregar em mim sempre, que eu olho para o Senhor e falo, será que se o pecado cai sobre aqueles que o Senhor revela e a pessoa morreu, né, daquela pessoa inocente, que o Senhor me usou para chegar numa pessoa, e uma não, duas, só que a outra culpada não sou eu, a pessoa que não deixou eu falar, mas a outra, depois, era só para mim chegar e dizer, você aceita Jesus como único Senhor e Salvador? Essa pessoa estava na rua, gente, viciada. Eu não sei se usava droga, mas eu sei que estava aqui, eu não sei como que é na cidade de vocês, no local que vocês chamava, aqui chama quando a pessoa fica na praça bebendo, ou até droga, eu não sei se tem isso, é a turma do tubo. Ou a turma do tubo. É a turma do tubo. Então, é onde a pessoa tá ali, o que ela tá? Ela tá morando na rua, ela tá morando numa praça, ela tá no meio de outras pessoas. Aí, o Senhor te revela, você pega e faz que nem eu, depois eu falo. Aí a pessoa morre, você vai carregar o resto da vida a culpa por não ter salvado, talvez, essa vida. Porque o Senhor, ele envia. Quando a pessoa, o Senhor... Por isso que eu falo, a oração é a salvação. Porque essa pessoa, eu conheci a mãe dela. A mãe desse homem, eu conhecia. E a mãe dele tinha morrido, ela já era de idade, ela já tinha partido. E ela era uma pessoa, ela era católica. Ela era católica, ela não era evangélica. Só que eu creio que aquela mulher orava tanto pelo filho que ela tinha partido. Só que Deus me usou. Queria que mas eu peço que Deus tenha usado outra pessoa. Porque eu neguei, porque eu não sabia que eu estava ouvindo a voz do Espírito. Eu não sabia, porque ninguém me explicava nada. Ninguém falava que o Espírito Santo falava. Na minha mente... A voz que eu ouvia era coisa da minha cabeça, entendeu? Era coisa minha, era eu, não era o Espírito Santo, era eu, porque eu não sabia que Deus podia me usar, eu não sabia, então eu acreditava no que um homem falava, que uma mulher viesse falar para mim, mas a voz que eu ouvia dentro de mim, eu negava. Então tudo isso foi uma experiência muito dolorosa para mim. Então, eu falo, se a pessoa está no pecado e ela morrer e alguém não chegar nela e falar com ela antes, ou se ela não tinha, né? Porque tem pessoas que conhecem a palavra, tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor e estão cometendo pecado. Então, quer dizer, ela já conhece Jesus. Se ela morrer, ela vai? Não, desculpa. Por isso que muitas pessoas, eu vou falar uma coisa dura, não é todo mundo que vai para o céu. Porque está no Senhor, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Por isso que tem pessoas que ficam no hospital. Às vezes a enfermidade... Gente, eu estou entregando o que o Senhor está mandando. Eu queria parar a live, mas eu não estou conseguindo. Tem pessoas que vão para o hospital
E elas conhecem, as pessoas morrem ali, né, no hospital. Cabe pessoas indo e orar por elas ali. Tem pessoas que o Senhor capacita para fazer visita no hospital, para orar. Então, ali ela tem um encontro. Porque é ali que o Senhor vai libertar ela dos pecados. Ali ela vai estar totalmente liberta. Porque ali ela vai estar, né, tem o tempo da mente dela, porque às vezes a pessoa está na dor, ela está ali, mas o Senhor está trabalhando e ela vai se arrependendo, e o Senhor vai usando pessoas dentro do hospital. Agora, a pessoa que morre do nada e ela não se arrependeu, eu não posso dizer se ela foi para o céu, porque você não sabe que pecado que ela estava cometendo. Se a palavra do Senhor nos revela todos os pecados que não entrarão no reino dos céus. Então eu não posso colocar ninguém no céu se a pessoa não aceitar Jesus e se arrepender dos maus caminhos. Aquele que recebe Jesus e realmente é uma nova criatura, ela vai olhar para o pecado, ela vai sentir ânsia de vômito. Ela não vai, ela vai olhar, ela vai dar uma repulsa tão grande nela. Ela olha para o pecado. Se você está indo, se você é convertida, e você está cometendo pecado, e você se está deliciando, desculpa, você não está em Cristo. Porque quem está em Cristo, você chega perto do pecado, te dá ânsia, te dá... embrulha o estômago, você começa a parecer que você tá com algum problema, você começa a passar mal. Sabe quando você come alguma coisa e você começa a passar mal, começa a te dar ânsia e começa aquela... É isso. Então você que está em Cristo, se você está tendo sintomas de que você sente nojo do pecado, é porque você está liberto. Agora, se você está desejando o pecado, então você se entra na presença, jejua, ora, vigia, para você se libertar, porque você não está em Cristo. Essa é a palavra. Porque muitos de nós, pregar uma palavra, ler a Bíblia, chegar aqui e falar é fácil, mas chegar e entregar o que eu estou entregando aqui não é não. Não é. Porque eu tenho que entregar o que o Senhor manda, não o que eu quero. E eu não estou preparada para isso. Eu nunca estou preparada. Mas se o Senhor diz, quem diz que você precisa se preparar? Não é você, sou eu. Eu falo com quem eu quiser e eu mando o recado. Do mesmo jeito que eu mando te entregar. Porque o Senhor me entrega. Da mesma maneira que eu uso o vaso para falar com você, eu te uso como um vaso para entregar. Aquele que tem ouvido, ouça a voz do seu Senhor. Amém? Acabou. Que o Senhor venha nos dar, né, uma noite abençoada, porque agora já está acabando, né, nosso dia. Que o Senhor venha trazer uma noite de paz, de tranquilidade. Que o Senhor venha trazer uma transformação, uma purificação, uma limpeza. Que o sangue do Cordeiro venha ser derramado sobre todos vocês para a purificação, para a limpeza, que o Senhor venha tocar aonde o inimigo está tentando camuflar, onde o inimigo das nossas almas, né, está querendo camuflar o engano, a mentira, que nesse momento de oração, que nesse momento o Senhor venha repreendê-lo, tirá-lo, como se diz, pegue fogo e vire cinza, pegue fogo e vire cinza, pegue fogo e vire cinza, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro que te queima, que não fica nem cinzas, da onde você estiver enganando um irmão ou uma irmã, que o Senhor nesse movimento está queimando toda a seta, todas as brechas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, porque é só Ele que pode nos curar, como se diz, nos limpar, nos purificar, nos transformar. É só Jesus, porque Ele é a fonte da água da vida, e é só o sangue dele, que é o sangue do Cordeiro, que pode queimar, que pode libertar.
e alabassura alamanai e transformar em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Fique todos com a paz do Senhor Jesus e um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém?